Essa é uma iniciativa do programa Tudo nos Conformes, lançado pela CCPR há cerca de 3 anos, que tem como objetivo principal a conscientização e desenvolvimento do produtor, o atendimento das normativas vigentes e a entrega de um produto final de qualidade e seguro para o nosso consumidor. Por meio dos nossos canais de comunicação e equipe de campo, compartilhamos informações e dicas aos nossos produtores para melhorarem cada vez mais os seus processos e, consequentemente, alcançarem melhores resultados na fazenda. Convido agora todos a assistirem um vídeo do nosso projeto Tudo nos Conformes. Olá, cooperados do sistema CCPR. Temos um recado importante para compartilhar com vocês. Precisamos redobrar a atenção para evitar os prejuízos gerados pelos resíduos de antibióticos, principal motivo de descarte de leite. E para isso, tem uma saída. A única saída para reduzir o risco de antibiótico no leite é a técnica MRST, que é marcar, registrar, separar e tratar. Identificar a vaca com a sacolinha, com uma corda, com tinta, com pulseiras, de maneira que seja visível para todo o time da fazenda. Anotar que dia que iniciou o tratamento. Todo animal tratado, pessoal, acho que é importante desligar a câmera aí, está travando. Demais para evitar o risco de resíduo de antibiótico. E por último, é o tratamento, que são os protocolos que devem ser definidos e combinados na fazenda para cada tipo de doença. A mastite precisa tratar grau 1, grau 2 e grau 3, se for o caso, e demais doenças do rebanho. Quando o leite é descartado, perde o produtor, perde o laticínio e perdem as famílias, que deixam de consumir um alimento essencial. Para se ter uma ideia, em 2021, descartamos mais de 3 milhões de litros de leite, que daria para alimentar mais de 17 mil famílias durante um ano. Estamos falando de um dos alimentos mais importantes e, por isso, produtores, técnicos e funcionários são responsáveis pela produção de leite seguro, de leite sem resíduos de antibióticos. Os resíduos de antibióticos, eles causam vários problemas relacionados à saúde pública e um dos mais preocupantes e mais importantes atualmente é o aumento da resistência das bactérias a esses antibióticos. Existem trabalhos que demonstram que, se nada for feito, em 2050, 10 milhões de pessoas irão morrer no mundo devido a infecções causadas por bactérias resistentes. Isso é um problema muito sério. Como vimos, o leite tem grande relevância e impacta diretamente na saúde pública. Por isso, precisamos aprimorar continuamente as boas práticas de produção e fazer o uso responsável de antibióticos. O padrão de qualidade do leite do sistema CCPR é reconhecido nacionalmente, mas nossa meta é ir mais longe. Enxergamos no mercado internacional a oportunidade de potencializar nossa atividade. Estamos em um sistema cooperativo, e isso quer dizer que cada um de nós exerce um papel fundamental para os resultados que buscamos alcançar. Então, é preciso que você também faça a sua parte. As equipes da CCPR e das cooperativas estão preparadas para ajudar você, cooperado, a reduzir os gastos com medicamentos e os riscos de resíduos de antibiótico no leite. Essa responsabilidade é de todos. Para resultados melhores, só com tudo nos conformes. Disso nós já sabemos. Resíduos de antibióticos no leite é prosa séria. Contem sempre com a CCPR. Bom, dando continuidade ao nosso evento, queria convidar a participar de um bate-papo conosco aqui a Mariana Brant. Mariana é consultora em qualidade do leite e sócia fundadora do Mais Leite. Bom dia, Mariana. De antemão, agradecer o nosso convite de estar participando desse bate-papo conosco. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, se possível. Bom dia, pessoal. É com uma alegria muito grande que eu participo aqui com vocês hoje. Agradeço aí a CCPR, a Sâmara, ao Pedro, pelo convite para estar aqui com vocês. A CCPR é uma parceira da Mais Leite de longa data, né? Desde o início, desde até antes da gente ter a Mais Leite, a CCPR é uma parceira nossa. Eu sou médica veterinária,
né, sou consultora em qualidade do leite e sócia da Mais Leite, que é uma empresa focada na consultoria em qualidade do leite. Tá travando, precisa desligar as câmeras. Aqui tá normal, será que não é a sua internet? Normal, mas se as outras pessoas que não estão apresentando puderem desligar, pesa menos um pouco. Aqui tá travando muito, aqui em Guanhães. Então, a gente trabalha na região, né, em Minas Gerais como um todo, né, e com forte parceria com a CCPR na região de Pará de Minas, Bom Despacho, Pompéu, né, uma região bem ampla em Valadares também, Teoflotone. Então, estamos aí no campo, trabalhando diretamente com as fazendas, e vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, do que a gente tem visto em relação realmente às fazendas que têm um bom controle, para a gente poder contribuir para todo mundo aí. Obrigado, Mariana. Reforçando aí, pessoal, antes de chamar o nosso próximo convidado, vou pedir novamente para que todos desativem as câmeras e os microfones. No final, se houver tempo aqui, a gente vai abrir para todo mundo quem quiser dar uma palavrinha. Chamando então o nosso próximo convidado, o Eduardo Pinheiro. O Eduardo Pinheiro é diretor técnico da On-Farm. Eduardo, bom dia, muito obrigado por aceitar também nosso convite e queria que você se apresentasse também ao pessoal aí. Bom dia, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade da CCPR para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, dos mais importantes na atualidade. Sou veterinário, contemporâneo da Mariana, na época da faculdade. Trabalhei com consultoria há um tempo, sou produtor de leite também, e desde 2018 a gente começou com essa empreitada da On-Farm, e hoje já é um grupo maior de empresas, e a CCPR é um parceiraço nosso também, desde o início do projeto. A On-Farm foi um dos primeiros laticínios que viu a importância dessa ferramenta para o produtor e se colocou à disposição para levar isso da melhor forma possível para o produtor de leite. Então, agradeço a parceria, o convite e vamos lá, vamos começar. Obrigado, Eduardo. Gostaria de ressaltar a todos que o conteúdo abordado ele vai ser de uma forma muito prática, trazendo aí conteúdos da porteira para dentro, ações da porteira para dentro no produtor. Nós vamos abordar aí as principais causas de um caso de antibiótico positivo no leite, o controle e a prevenção, os prejuízos financeiros e sociais causados por um caso positivo de antibiótico, os desafios enfrentados e as inovações tecnológicas. Reforço que as perguntas podem ser direcionadas direto no chat e, caso alguma pergunta não seja respondida ao vivo aqui no evento, a nossa equipe da CCPR vai entrar em contato no particular de cada um para estar respondendo e sanando todas as dúvidas, ok? Não deixe de participar, pessoal. Ressalto também que o nosso evento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no Teams, para quem é do corporativo, e também no YouTube, para quem quiser acessar posteriormente. Aproveitem o momento. Vamos dar início aqui para abrir nossa conversa. A Mariana já se apresentou, mas vale a pena destacar que ela é uma grande parceira da CCPR, atuando nas fazendas dos nossos cooperados há mais de 8 anos, com mais de 50 fazendas já atendidas por ela e pela equipe do Mais Leite Consultoria, tudo visando uma melhoria da qualidade do leite. Nosso muito obrigado pela parceria, Mariana, e conte com a gente. Na sua visão, Mariana, com toda a sua experiência e consultoria nas fazendas, você acredita que a conscientização dos produtores e colaboradores das fazendas vem evoluindo ao longo desses anos, quando o assunto é resíduo de antibiótico no leite? Então, Pedro, a gente observa, sim, uma evolução grande das fazendas nessa preocupação com os resíduos de antibiótico no leite. Eu acho que nós estamos na era da informação, né? E as pessoas estão mais atentas realmente aos conteúdos, estão em contato com os laticínios. Então, a maioria das pessoas hoje já sabe o risco que é o resíduo de antibiótico no leite. Então, eu acho que ao longo desse período a evolução foi muito grande. Até os colaboradores também têm essa preocupação
eu acho que vai faltar, às vezes, colocar em prática algumas coisas que a gente vê no dia a dia como uma limitação, porém, a preocupação, ela realmente ela cresceu muito, assim, na minha visão, ao longo desse período. E eu acho que os laticínios também vêm fazendo uma abordagem muito interessante, um trabalho de campo forte, que acaba trazendo, de fato, mais consciência para eles. Então, esse contato do laticínio no dia a dia é muito importante. A CCPR eu vejo como um pioneiro nesse sentido, né? Através também do programa Práticas Nota 10, que acaba que auxilia o produtor a ter ferramentas para ter esse controle. Porque é muito fácil o laticínio chegar e falar, não, você tem que controlar o resíduo, você tem que ter, de fato, um controle na aplicação de antibióticos. Mas como? Né? Então, acho que o programa realmente ele traz ferramentas práticas, viabiliza muito, e assim como a CCPR, né, outros laticínios também. Então, acho que a evolução, sim, é grande e o pessoal está mais atento, apesar dos detalhes, às vezes, passar de vez em quando, mas eu acho que evoluiu muito nesse tempo, sabe? Bacana, Mariana, bacana. Eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda, mas estamos no caminho certo. Ainda contigo, Mariana, quais as principais estratégias recomendadas para que a fazenda tenha risco zero de ocorrência de resíduo de antibiótico no leite? Então, essa é uma pergunta bem ampla, né? A gente poderia falar disso aqui durante muito tempo, mas eu acho que o principal foco é o treinamento da equipe, né? Uma equipe bem treinada e consciente do problema, do desafio que a gente consegue cercar os pontos em geral que vão estar ligados a essa ocorrência de resíduos. Então, eu acho que o primeiro ponto seria as anotações, né? Anotações sistemáticas dos tratamentos de mastite, de todos os tratamentos que envolvem a aplicação, né, de medicamentos, ter um esquema realmente eficiente de anotação, para que ele consiga recorrer a esse sistema, né, recorrer a essa anotação para ver a data da aplicação do medicamento, que dia que aplicou a última vez. Então, isso é um ponto fundamental, tanto do tratamento, né, das vacas que estão em lactação, quanto das vacas secas, que costuma ser um problema constante aí no resíduo de antibiótico, porque eventualmente o animal antecipa o parto e a fazenda não tem o registro da data da secagem. E aí o leite ali, ao longo do leite de transição, ele é descartado, acabou esse período, ele vai para o tanque. E a gente não tem esse controle da data de secagem. Então, a anotação é fundamental para a gente ter esse controle e poder recorrer a isso, né? Um outro ponto fundamental é a marcação dessas vacas, né? A gente vai em fazendas, às vezes, menores e até fazendas maiores que o ordenhador insiste em dizer que ele lembra de quem ele tratou, né? Ele não precisa marcar, que ele conhece bem os animais. Não é que a gente duvida disso, mas, eventualmente, esse ordenhador pode faltar, né? Pode ter uma outra pessoa que vem para poder fazer a ordem e a gente coloca em risco todo esse processo. Então, marcar os animais e marcar na hora, né? Não deixar para depois, porque o depois a gente sempre esquece. Então, marcar esse animal, identificar ele e separar. A gente ainda tem também fazendas grandes até que, por exemplo, em sistemas de compost, insistem em não fazer um lote de tratamento pelo fato de ficar difícil ali na divisão do compost, mas vira e mexe acontece um problema de resíduo, porque o animal não está separado. E aí o ordenhador, né, não viu ali na hora, ordenha esse leite e aí, né, acontece o resíduo. Então, além de marcar, segregar, né, separar esse animal no lote para que ele seja ordenhado por último e aí ter esse controle. Além disso, também é muito importante a organização da farmácia, né, e os protocolos de tratamento. Tem muitas vezes o ordenhador que está ali ou até quem vai fazer a aplicação de medicamentos, ele não sabe a dosagem correta, ele não sabe a carência. Então, se a gente tiver tanto um protocolo bem definido quanto uma organização boa da farmácia, a gente vai ter um risco menor também de passar um problema, de fazer... Às vezes a gente vê aplicação, por exemplo, de intramamário, que é recomendado 24 horas, faz de 12 em 12, e aí a gente tem uma ampliação desse período de descarte e não é notificado. Muitas vezes também uma dose inadequada, né, que também vai levar a um resíduo por mais tempo. E eu acho que é isso, assim, a gente ter esse controle dentro da fazenda,
e treinamento constante, né? Sempre reforçar com os coordenadores, com quem está ali no dia a dia, a importância de ter esse controle, porque mesmo nas fazendas organizadas, são pessoas, eventualmente vai ter falha. Então, a gente tem que estar vigilante com isso, e eu acho que isso é uma postura até do gestor ou do dono, né, do líder ali da ordenha, da fazenda como um todo, dependendo do tamanho, de estar sempre relembrando, de estar sempre vigilante com isso, para a gente não ter risco de ter, né, o problema. Eu acho que as fazendas que não têm resíduo, não tem problema com resíduo, são essas que têm um controle geral desse processo, alguém responsável ali por ter, né, esse problema na mão. Perfeito, Mariana, perfeito. Você tocou num ponto-chave aí que são pessoas, né? A gente sabe que para atingir o sucesso, a gente depende das pessoas que estão envolvidas no processo ali, e o que a gente puder facilitar para minimizar a chance de um erro, todos nós estamos susceptíveis aos erros, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Agora para o Eduardo. O Eduardo também, um grande parceiro da CCPR. Hoje contamos com a presença dele, que teve junto com a gente também lá no lançamento, né, Eduardo, da parceria com o Farm lá em 2021. Desde então, foram mais de 80 fazendas que já aderiram ao convênio, já mapeou em mais de 8 mil casos de mastite, com redução no uso de antibiótico em 43%, com direcionamento da ferramenta, né? E o que trouxe uma economia de quase R$ 1.700.000 para os produtores. É um valor muito relevante. Nosso muito obrigado pela parceria, Eduardo. Eu gostaria que você comentasse para a gente sobre a resistência bacteriana, que é uma das maiores preocupações globais na atualidade. Na pecuária leiteira, é crescente o debate sobre a importância da conscientização do uso racional de antibióticos. Como que a cultura microbiológica na fazenda contribui para esse uso racional? Perfeito, Pedro. Então, eu queria primeiro lembrar que o mais importante é o que a Mariana falou. Assim, sem um feijão com arroz, não dá para fazer mais nada. Então, não dá para querer ter cultura na fazenda se o cara não anota e identifica a vaca com mastite. Não tem jeito. Então, primeiro, depois de tudo que a Mariana falou sendo bem feito na fazenda, a gente pode pensar na cultura microbiológica como mais uma ferramenta para auxiliar na redução do risco de resíduo de antibióticos. E como que isso ocorre? Você mesmo falou aí, né, Pedro? 43% de resultados negativos. Então, o que é a mastite? A mastite é uma inflamação, é uma resposta da vaca a uma infecção, normalmente bacteriana, que ocorre na glândula mamária. Quase metade das vezes, a vaca consegue eliminar essa infecção com o seu próprio sistema imune. Então, ela responde àquela infecção, então ela tem a mastite, os anticorpos vão lá para brigar com aquela bactéria e quase metade das vezes ela ganha a briga. A cultura nos ajuda mostrando quando a vaca ganha briga ou não. Então, se eu tenho um resultado negativo, significa que a vaca foi lá, mandou anticorpo, eliminou aquela bactéria que entrou na glândula mamária, e aí eu não preciso aplicar antibiótico nesses casos. Por quê? Antibiótico foi feito para eliminar bactéria. Então, se eu já não tenho mais bactéria presente na glândula mamária, eu não preciso tratar a infecção, eu não preciso eliminar a bactéria, eu preciso tratar a inflamação. E inflamação a gente trata com anti-inflamatório. Então, nesses casos, eu posso simplesmente aplicar um anti-inflamatório e monitorar a vaca. É igual a gente. Antigamente a gente tinha dor de garganta, tomava antibiótico por qualquer coisa. Hoje não. O médico até fala: não, vamos ver como vai evoluir. Se precisar usar antibiótico, a gente vai entrar aí com tratamento 7 a 10 dias. Hoje não se trata menos que 7 dias. Por quê? A gente evita ao máximo usar antibiótico, mas quando usa, tem que usar bem usado. A medicina humana já está nesse ponto, né? A gente está tentando levar esse conceito para a pecuária. Então, vamos usar só realmente quando precisa e quando usar de forma consciente, usar de forma específica para cada caso. Dessa forma, a gente provavelmente consegue reduzir muito a utilização de antibiótico como um todo e a utilização também de moléculas desnecessárias. Eu não preciso dar um tiro de canhão para matar um mosquito, né? Igual o pessoal fala, se eu tenho uma bactéria gram-positiva causando mastite,
eu posso tratar com antibiótico mais específico, que pode gerar menos risco de resistência. Então, hoje existe uma luta muito grande para a redução do uso de antibióticos e para o uso mais consciente de moléculas de antibióticos na pecuária. Como a dona Mônica disse no vídeo, até 2050, a segunda principal causa de morte no mundo vai ser resistência a antimicrobianos, se a gente continuar nessa toada. E um dos principais setores que usa muito antibiótico é a pecuária, é a mastite. Então, a gente precisa, primeiro, utilizar isso por uma questão de consciência nossa mesmo, de usar de forma mais consciente o que a gente tem disponível para essas doenças e diminuir risco de resíduos. E em segundo ponto, porque existe uma pressão global muito grande, a gente toma pedrada de todo lado, né? Então, pelo menos, vamos desviar dessa pedrada, né? Vamos mostrar o que a gente está fazendo para usar de forma mais consciente o que a gente tem disponível de antimicrobiano e poder ter argumento para poder nos defender. Imagina, pô, o pessoal fala mal da pecuária de leite pra caramba. Aí chega um cara que não é da área, vai visitar uma fazenda, vê uma vaca com um peito enorme no meio das outras vacas, com malemar, uma tinta passada, quando passa alguma coisa, ou um filtro de leite amarrado no pé e usando a mesma teteira que estava usando para uma vaca boa, usando nessa vaca e depois voltando para a vaca boa, o que esse cara vai pensar? Fala, uai, tá doido, gente? Esse bicho que tá aqui doente, caindo no meio das outras vacas, o mesmo conjunto que minha filha bebe leite, usa para tirar leite dessa vaca doente, enfim. Então, realmente a gente para ter argumento, a gente tem que fazer nosso dever de casa e estamos caminhando. Eu concordo com a Mariana que a gente evoluiu muito nesses últimos anos. Perfeito, Eduardo. Acho que você foi muito feliz quando você disse aí que fazer o básico bem feito e pensar em ferramentas para auxiliar e aperfeiçoar, né? Vamos dizer, da porteira para dentro, fazendo o básico bem feito. O arroz com feijão bem feito, sem dúvida, é fundamental. Mas, sem dúvida, também a cultura na fazenda é uma grande aliada no tratamento assertivo dos animais e no uso racional do antibiótico. Mas é importante que o diagnóstico esteja correto. Quais os principais cuidados na fazenda para garantir a eficácia desse resultado? Aí entra, como a Mariana disse, né, o treinamento da equipe. Aqui é tudo, né? Para tudo na fazenda a gente precisa disso. Então, a gente precisa de uma equipe que saiba como coletar a amostra, saiba da importância de uma boa desinfecção do orifício do teto, de um teto limpo, saiba coletar essa amostra com o máximo de higiene possível. Então, talvez esse seja um dos principais pontos, uma boa coleta de amostra. Depois, um bom acondicionamento dessa amostra, deixar refrigerada, ela pode ficar por até 24 horas refrigerada, não precisa fazer a cultura imediatamente, pode coletar, deixar num isopor com gelo reciclável ou numa geladeira e fazer depois. Anotar muito bem, seja no aplicativo, seja no caderno, seja onde for, mas tem que coletar a amostra e tem que identificar a vaca. Então, como é que a pessoa vai saber no outro dia o que ela vai fazer com aquele teto? Muitas vezes o grumo no outro dia já nem tem. Então, se não está muito bem anotado qual foi a vaca, qual foi o teto, e se não tiver muito bem o histórico da vaca anotado também, fica muito mais difícil de tomar a decisão. Então, eu acho que talvez para a cultura dar certo, primeiro ponto, é um bom treinamento da equipe para coleta de leite e anotação de dados. E o segundo ponto, que talvez seja o mais difícil, talvez não, eu sei que é o mais difícil, junto com os técnicos que atendem as fazendas, a gente mostrar para o produtor o que aquele resultado significa. Então, por que uma vaca que tem resultado negativo a gente não precisa aplicar antibiótico? Daqui a pouco ele está deixando de aplicar antibiótico em vaca que precisaria também, entendeu? Olha o problema que isso pode gerar se a gente não tiver clareza na informação. Então, por que algumas vacas eu não preciso tratar e por que outras vacas eu tenho que tratar e da forma A ou B? Ou eu trato 3 dias com uma molécula ou 7 dias com outra molécula? Vale a pena aplicar antibiótico injetável ou não? Enfim, todas essas são informações que a gente precisa
da ajuda do pessoal que está no campo para conscientizar o produtor e os funcionários da fazenda do uso da ferramenta como um todo. Então, além da operação em si ser bem feita, coleta de leite, inoculação na placa, acondicionamento das placas em local correto, da forma correta, uma estufa bem higienizada, um processo no processo em si, na máxima higiene, todos limpos, com luva, a gente também precisa, para a ferramenta ter sucesso, conscientizar sobre o uso da informação. Talvez esse seja um dos pontos mais críticos. Perfeito, Eduardo. Eu vou aproveitar aqui e já emendar com uma pergunta que veio do chat aí, ó. O Gemerson está perguntando, porque faz sentido com o que você já falou aí, vou antecipar essa pergunta. O que fazer com a vaca negativa na análise do on-farm, mas que apresenta sinais clínicos de mastite? Perfeito. Primeiro, a gente tem que distinguir os graus da mastite. Se for uma mastite grave, grau 3, onde a vaca tem sinal sistêmico de infecção, tem febre, apatia, perda de apetite, a gente precisa tratar a vaca. E aí é muito importante a terapia de suporte. Fazer hidratação oral, fazer drenche, fazer anti-inflamatório. Talvez drenche e anti-inflamatório sejam as coisas mais importantes nesse caso. Por quê? Essa vaca tem toxina circulando na corrente sanguínea e ela precisa eliminar essa toxina. Como ela diminui a ingestão de água, ela urina menos. Essa toxina sai por onde? Sai pela urina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Hidratar essa vaca, fazer ela comer, e aí o anti-inflamatório ajuda no conforto e ajuda a diminuir a resposta do animal também. E tentar fazer a vaca eliminar essa toxina via urina. Beleza, isso para grau 3. Grau 1 e 2 é fazer um anti-inflamatório e monitorar a vaca. Por quê? A gente está tratando a inflamação nesse caso. Se a vaca piorar, aí a gente pode entrar com um antibiótico intramamário ou, às vezes, um antibiótico injetável. No grau 3 também a gente precisa de antibiótico injetável. Eu falei do drenche, do anti-inflamatório e o antibiótico injetável, antibiótico sistêmico, para combater alguma possível bactéria que tenha caído na corrente sanguínea da vaca. No grau 1 e 2, a gente vai tratar a inflamação, então anti-inflamatório. Talvez pode ser utilizado antibiótico sistêmico no grau 2 também. E observar a vaca por 5 dias. Se a vaca não melhorar em 5 dias, aí a gente tem que pensar em tomar alguma decisão. Ou eu entro com antibiótico intramamário, ou eu refaço a cultura daquela vaca. Mas basicamente a indicação é entrar com antibiótico intramamário. Então, se em 5 dias a vaca não melhorou, não respondeu à aplicação do anti-inflamatório, aí normalmente a gente entra com antibiótico terapia. Show de bola. Lembrando aí, pessoal, fazendo um spoiler aqui, a gente tem a parceria com o Farm, esse treinamento que o Eduardo citou aí, eles fazem com os produtores que aderem a cultura, né, na fazenda, e a gente tem aí, para produtores da CCPR, um desconto de 10% em cima de qualquer plano. A gente tem também a opção de desconto em folha do leite, e o primeiro pedido é 100% gratuito. Então, o primeiro mês ali, o primeiro pedido que é feito, ele é gratuito para o produtor, ok? Aproveitem. Dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, direcionando a pergunta agora para você, Mariana. Nos últimos anos, registramos um alto número de ocorrência de resíduos de antibiótico proveniente no uso de medicamentos ditos carência zero ou descarte zero, utilizados para o tratamento de mastite, sem muitas vezes nem ter recomendação para tal objetivo. Qual cenário você tem encontrado no campo e como você orienta os produtores a esse respeito? Então, Pedro, essa pergunta é uma pergunta bem interessante e realmente eu acho que é primeiro a gente tentar pensar se esse medicamento foi usado com a finalidade correta, né? Porque muitas vezes esses medicamentos de carência zero, eles não vão ter, né, uma boa permeabilidade ali, não vão ter um bom acesso ao úbere, né? Então, no tratamento de mastite, não faz muito sentido, a não ser num grau 3, usar um medicamento, né, injetável
pensando que pode ter uma melhora, porém, que a gente vai precisar, na verdade, é saber qual é, como o Eduardo falou, qual é o agente, se precisa ou não de tratar, e, normalmente, nesses casos, grau 1 e grau 2, o tratamento normalmente se concentra intramamário, né, que é onde está a infecção, que é onde a gente precisa desse antibiótico, se realmente houver necessidade. Então, acho que é importante pensar, primeiro, no protocolo, se esse protocolo vai estar adequado, né, que normalmente não vai estar, mas esses medicamentos são muito usados para outras infecções também, né, para tratamento de infecção uterina e casco, outras coisas que podem ser usados, mas que a gente vê, assim, que não é um medicamento resíduo zero, né, principalmente porque quando a gente faz esses tratamentos reprodutivos, a gente não trata só um animal, né, normalmente o veterinário faz o controle reprodutivo, identifica animais que precisam ser tratados e trata ali 5, 10, né, dependendo do tamanho da fazenda, e aí a gente pode ter realmente um risco de resíduo, a gente vê essa ocorrência. Na prática, o que a gente tem feito? Normalmente no nosso protocolo não entra, né, esses medicamentos de tratamento de mastite, porém, na prática a gente pede para deixar pelo menos um dia de carência, né, para a gente poder ter um ponto a mais ali, né, uma redução desse risco, e se forem muitos animais, liberar um grupo, depois liberar o outro, para a gente ter uma redução desse risco e ter o controle, né, ter a anotação, porque de fato a gente precisa ter esse controle, porque muitas vezes esse animal não é separado, esse animal não é ordenhado por último, e aí que vem o problema, né, então ali tratou 10 animais, por exemplo, e ordenhou, normalmente ele nem identificou, nem marcou esse animal, a gente tem um risco muito grande. Então, acho que é isso, é ter um protocolo mais direcionado para o que for realmente necessário e ter uma segurança a mais, deixando talvez um dia de carência, pelo menos, ou ir monitorando esse animal aí, se for muitos animais, liberar aos poucos, não colocar todos no tanque de uma vez, porque pode, pela concentração, né, ter um risco maior de resíduo. Perfeito. Eu acho que é um trabalho formiguinha, né, de conscientização. A gente tem aí vários meios de comunicação na empresa para estar levando a informação para o produtor e a gente faz isso. Todo produtor que inicia a atividade conosco, ele recebe uma visita de sensibilização da equipe parceira também da Kikons e 100% dos produtores têm essa informação e vira e mexe a gente tem um caso positivo de antibiótico, vai na fazenda, não, mas a única coisa que eu estou usando aqui é esse aqui, ó. Então, às vezes, o produtor escuta ou passa despercebido, ou já está com aquele costume, né? E a gente mudar a cultura, ela realmente é difícil, né? E aí, vira e mexe, a gente vê um caso positivo que o causador é o carência zero, né? Lembrando, E só pessoal... complementando, no caso da mastite, eu acho que ainda a gente ter o protocolo certo, né? Que o produtor usa o carência zero pensando em não ter descarte. Só que também não tem eficiência, né? Então, ele não resolve o problema e também talvez ele possa estar enviando um leite com grumo para o tanque. Também o que ele pensa, não, então eu não vou ter que descartar, mas e o grumo? Né? O grumo também não pode ser mandado para o tanque, esse leite também não pode ser aproveitado. Assim como é os casos também que vocês estavam comentando sobre as mastites sem crescimento. Né? Enquanto o animal tiver com a reação ali no leite, tiver com alteração no leite, esse leite também não pode ser enviado para o tanque, né? Aí por outras causas, CS alta, composição toda alterada. Então, isso também acho que é um ponto importante da gente comentar. Perfeito, perfeito. Vale a pena ressaltar que todo produtor tem a possibilidade de mandar uma amostra do leite para ser feito o teste de antibiótico na fábrica, certo? Essa amostra é encaminhada pelo leiteiro aí no ato da coleta, então o produtor coleta uma amostra do animal e pode estar mandando. Então, no caso de dúvida, oriente supervisores de captação, produtor que estiver nos ouvindo, oriente a equipe da fazenda a encaminhar a amostra. No caso de dúvida, encaminhe, o supervisor de captação vai entrar em contato depois, direcionando o resultado. Ok? Até aproveitando, outra pergunta, o Wilton Neves Silva pergunta, existe uma possibilidade ou algum estudo, e aí a pergunta direciono para os dois, em fazer o teste de antibiótico no leite antes da coleta, na fazenda. Hoje a gente tem a possibilidade de encaminhar uma amostra para ser feito o teste no laboratório, ele quer saber se existe a possibilidade de estar sendo feita na fazenda.
Vou começar a responder, depois se o Eduardo quiser complementar. É o seguinte, a gente tem trabalhado, sim, com esses testes de antibiótico na fazenda, principalmente fazendas maiores, que vai ter, né, outras possibilidades de acontecer problemas, o risco aumenta, o volume de leite também aumenta. Então, a gente tem trabalhado. Aí, a gente tem que tentar aproximar o máximo do teste que o laticínio usa, para a gente não correr o risco de fazer um teste que, às vezes, tem uma sensibilidade menor, e aí chega no laticínio, esse leite pode dar positivo. Então, a gente tem que escolher um teste que realmente se aproxime do que o laticínio usa. Hoje tem testes rápidos e tem os testes que, de fato, são práticos de serem feitos na fazenda. Dá para ser utilizado, sim. Tem muita fazenda que já está usando. Então, acho que depende de fazer realmente o custo-benefício, né? Porque depende muito do volume de leite que é vendido. E que muitas vezes, se ocorrer uma falha, igual você comentou, né, Pedro? Ele pode mandar ou até acionar a captação, não, eu suspeito que eu contaminei o tanque. Não envie o leite, né? Chama alguém para fazer uma análise antes de mandar, porque depois que esse leite está no caminhão, a gente já não tem mais como reverter o descarte, né, a perda, a penalização, mas antes disso, o ordenador tem a liberdade de comunicar, olha, eu cometi uma falha hoje, essa vaca passou aqui e eu não vi. É melhor que ele avise antes do que depois a gente tenha todo o prejuízo e aí, né, conseguir que vá alguém lá fazer essa análise ou que mande uma amostra de alguma forma que seja analisado esse leite antes de enviar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, a fazenda perde, tem um prejuízo enorme porque a pessoa não quis admitir que teve uma falha. E isso acontece, falhas acontecem. Né? Mas se ele conseguir comunicar com a pessoa, né, responsável pela fazenda, falar, teve problema aqui hoje, essa vaca, eu acho que passou. Então, faz o teste antes, manda para o laticínio. E se for uma fazenda maior, eventualmente pode ser avaliado também de ter o teste na fazenda para poder fazer a análise, né? Perfeito, perfeito. Você quer contribuir também, Eduardo? Não, eu acho que é exatamente isso. Dá para fazer na fazenda, usar o mesmo teste do laticínio e dar preferência para testes que são testes rápidos e que não precisam de estrutura para fazer, não precisa de banho-maria, incubadora, enfim. E até os laticínios hoje dão preferência para testes que não precisam disso. Então, provavelmente, se você for atrás do mesmo teste do laticínio, o teste rápido que eles usam lá na plataforma mesmo, você vai estar bem servido, bem garantido e com uma ferramenta boa ali em caso de dúvida. E não é caro, viu, gente? É menos que R$ 20 um teste desse. Então, na dúvida, nossa senhora, vale a pena, né? E a validade dele é grande também. Então, se você quiser ter uns dois ali na fazenda para caso tenha alguma dúvida algum dia, vale a pena sim. Perfeito, perfeito. Eu queria agora passar a palavra para a Ana Júlia. Ela vai dar um spoiler aí sobre a novidade da CCPR. Ana Júlia, tá por aí? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Foi muito boa essa pergunta do Wilton, né? Porque a gente está bem agora no momento de lançar mesmo esse kit, né? Uma ação junto com a Central de Compras para todos os nossos cooperados de um kit que tenha essa aplicabilidade do jeito que vocês falaram, né? Seja um teste fácil, rápido, sem precisar de uma chapa de aquecimento e que tenha a sensibilidade do mesmo kit, né? Que é usado nas plataformas que a gente entrega leite e que hoje a gente vê que é uma ação que vai trazer muitos benefícios, vai ser muito positivo para a gente, porque quando a gente põe na balança, né, um tanque que a gente perde de leite que contamina um compartimento de um caminhão perto de uma fita, né, que hoje a gente fez, né, e está trazendo que vai ser o da Capilab, né, que é o mesmo que a gente usa na fábrica, que é o Deep Sensor, que ele é exatamente para fazenda, né, pelo fato dele ter menos tiras, dele ser mais fácil de ser utilizado, hoje a gente está falando de R$ 11 uma tira.
é muito barato quando você pensa, né, em tudo que você pode perder, e não só o leite em si, né, gente, a mão de obra, o trabalho, o tempo que você teve, né, com aquela atividade. Então, hoje, respondendo a pergunta, né, do Wilton e para os demais hoje, a gente já tem trazido para dentro do nosso sistema, já estamos implementando em 5 cooperativas do nosso sistema, né, nos armazéns, para ser tanto vendido o kit inteiro com as 25 fitinhas para o cooperado comprar o kit e levar para a fazenda, porque como o Eduardo disse, ele tem um tempo de validade grande, é 1 ano e 6 meses de validade, então você pensa ao longo de 1 ano e meio, né, 25 fitinhas, você tem uma saída, um giro muito grande disso daí. Pensando assim, não o produtor que vai fazer só não vai fazer só o que ele tem dúvida, né, do tanque ou do animal, mas também de todos, por exemplo, de todos os tanques que ele vai liberar, pensando numa fazenda maior, né? Então é isso, assim, é um kit hoje que a gente vê que vai ser muito positivo, a gente já está implementando ele, e em breve vai estar mais difundido, e a gente acredita e quer mesmo que seja uma ferramenta usual, de dia a dia na fazenda, né? Para todos mesmo utilizarem, pela facilidade e pelo custo-benefício dele. Então, mostrando aí como que a gente está atualizando e desenvolvendo, né? Como vocês falaram desde o começo, né? Esses últimos anos tem sido um desenvolvimento muito rápido, e essas ferramentas estão aí para nos auxiliar mesmo a fazer uma pecuária de leite mais sustentável, né? Obrigada. Obrigado a gente, Ana Júlia. Notícia aí fresquinha para todo mundo. Obrigado pela participação. Voltando aqui às perguntas, Eduardo, sabemos que a maior parte do uso de antibiótico na fazenda leiteira é destinado ao tratamento de mastite, como já foi colocado por você. De que forma as inovações tecnológicas podem auxiliar no controle e tratamento da mastite? Bom, essa é uma pergunta mais ampla. Se a gente for pensar de forma geral, às vezes a gente pensa em inovação tecnológica como pensa em robô, eletrônica, mas assim, um próprio software de gestão já resolve 90% dos problemas, né? Assim, a maioria dos problemas às vezes está ligada à anotação, perda de informação e falha de comunicação. Então, talvez para uma fazenda que anota num papel de pão, a inovação tecnológica vai ser anotar numa planilha, onde todo mundo vê, a informação é padronizada. Enfim, eu acho que primeiro a gente tem que tentar elevar para cada produtor um pouco a régua, né? Então, se o cara está no caderno, talvez passa por uma planilha ou passa por um software de gestão, até chegar num cara que tem um robô e avalia, sei lá, condutividade, e avalia combinação da vaca, enfim. Eu acho que tem muita tecnologia disponível. O que é difícil é o técnico ter sensibilidade para conseguir determinar a melhor tecnologia para cada produtor dar um passo adiante. Falando das tecnologias em si, eu vejo os sensores, tanto para leite mesmo, para alterações de leite, de cor, viscosidade e condutividade, eles como grandes aliados, né, para talvez levantar a bandeira, né, falar tem alguma coisa diferente aqui, e aí sim a pessoa ir lá e ter um olhar mais criterioso para aquele animal. Os colares de atividade também, a vaca com mastite, muitas vezes, ela deixa de comer, diminui a atividade, então todos esses são grandes auxiliares. A cultura na fazenda é uma coisa que ajudou muito e por ser prática, talvez nos últimos anos tenha sido um dos grandes avanços que trouxe benefícios palpáveis e em massa para os produtores, assim, conseguiu atingir uma gama grande de produtores e
são benefícios bem nítidos. Então, eu vejo essa ferramenta como uma das principais moduladoras, das principais intensificadoras desse salto em tecnologia nas fazendas. E eu acho que, na verdade, assim, tem coisa nova surgindo, mas eu acho que a gente está no ponto de explorar bem o que já existe e não de talvez esperar uma coisa nova aparecer. Tem tanta coisa que já existe, seja para controle da informação, ou para cultura na fazenda, ou para definição de tratamento dos animais, enfim, que a gente usa nada do que tem disponível. Então, eu acho que talvez a gente está na era agora de a tecnologia foi e as pessoas ainda não acompanharam. Então, eu acho que é muito mais hoje um trabalho com as pessoas para conseguirem ir usando melhor o que já tem do que a gente esperar alguma coisa mais nova aparecer. Perfeito. É fato que a cadeia produtiva do leite, ela é menos profissionalizada do que outras cadeias do agronegócio. E assim, a gente vê se destacando na atividade quem realmente vai aderindo aos poucos aí, com a realidade de cada um, a essas novas tecnologias e se profissionalizando no negócio, tendo o negócio leite como uma empresa, né? Bacana. Para você, Mariana, os prejuízos são inúmeros numa ocorrência de resíduo de antibiótico. Perde o produtor, perde a indústria, perde o consumidor, pois não podemos esquecer que o leite é um alimento e que está sendo jogado fora. Passando da porteira para dentro, além da perca do leite produzido e a penalização da indústria, quais outros prejuízos recaem sobre o produtor? Então, realmente assim, a perda do leite e a penalização do laticínio já é, com certeza, um grande prejuízo. Além disso, o produtor também perde a credibilidade frente à indústria, né? Porque isso mostra que ele está, de certa forma, mais frágil, né? Então, que o sistema dele é frágil, que ele pode realmente ter um risco de ter um resíduo novamente ou uma falta de organização. Então, eu acho que ele perde um pouco a credibilidade frente à indústria. E mostra também a fragilidade da fazenda em relação aos processos, aos ordenadores, né, que acaba que, de alguma forma, aconteceu uma falha, então ele perde tempo, ele perde tudo que foi feito ali para trás, acaba sendo um prejuízo também para a fazenda, sabe? Então, eu acho que é mais um prejuízo moral, né, também, porque ninguém quer. Chegou o carro da CCPR, o pessoal já liga o alerta, né? O que pode ter acontecido? Porque realmente é ruim, né? Um tempo que você trabalhou ali, que você fez ali o melhor, talvez, mas que teve um problema e isso para a equipe como um todo desmotiva muito, né? A gente tem fazendas que às vezes acontece isso, você chega para trabalhar, o pessoal está muito desmotivado. Eles, de alguma forma, ficam impactados. Então, é um prejuízo, além do financeiro, que é muito grande, para a equipe como um todo, né? Então, acho que depois que tem um problema desse, todo mundo fica mais alerta, todo mundo fica mais atento, mas, ao mesmo tempo, com medo de acontecer de novo. E se você não tem, acho que dentro do que o Eduardo estava falando, não tem os processos bem garantidos, tem o risco de acontecer de novo, né? A gente vê que hoje tem muita tecnologia, tem muita coisa, mas a gente ainda fala do básico, a gente fala todo dia do básico, porque a gente tem uma heterogeneidade muito grande de fazendas. A gente tem fazenda de 100 litros, fazenda de 100 mil litros no Brasil. Então, a gente está falando de perfis de produtores muito diferentes, que têm mais tecnologia, muitos que ainda não têm, que a tecnologia de ter um software já é muita coisa, de ter a cultura na fazenda já é muita coisa. Então, eu acho que vai dentro disso aí. A gente tem que sempre reforçar o básico, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse peso moral ele tem que chegar, sim, em quem está envolvido no sistema ali, quando der um caso de antibiótico positivo, porque é o que você falou, assim, é muito além do que só o prejuízo financeiro. O prejuízo financeiro, a fazenda pode quebrar por isso, mas ela pode passar por cima daquilo e se não tiver realmente uma mudança de postura, vai acontecer novamente. Então, esse cargo social também que tem da perca do leite, que é um alimento que poderia estar indo para a mesa do
do consumidor final que está sendo descartado, alimentar várias crianças, isso aí tem que chegar lá no ordenador, lá no produtor que não é presente na atividade. Isso aí é muito importante. Obrigado, Mariana. Última pergunta antes da gente passar para as perguntas do chat, para o Eduardo. Qual sua opinião, Eduardo, sobre a implementação de um laboratório central on-farm fora da fazenda? Como, por exemplo, em uma cooperativa ou uma associação, um ponto estratégico que fique ali, um laboratório, e os produtores vão encaminhar a amostra até eles para serem feitos os testes. Então, Pedro, normalmente a gente não recomenda esse tipo de uso. A ferramenta foi feita para ser usada na fazenda mesmo, mas a gente tem casos de sucesso, inclusive de cooperativas da CCPR que conseguem viabilizar isso. Até porque tem fazendas que são muito pequenas e realmente não justifica ter um laboratório na própria fazenda, porque é muito esporádico o uso. A gente normalmente fala que fazendas com menos de 40 vacas em lactação é muito difícil o cara conseguir ver valor usando todo mês, a não ser casos que a gente tem aí excepcionais, onde a pessoa usa tudo que a ferramenta pode, seja vaca com CMT alto, pós-parto, vaca que vai secar, aí ele consegue ver, mas de forma geral é difícil o produtor menor ver, e aí que muitas vezes as cooperativas querem ter o laboratório central. Na nossa experiência, a gente tem bastante lugar com laboratório central. A maioria deles funciona bem para controle de mastite subclínica. Então, o técnico da cooperativa vai lá, faz CMT nas vacas, coleta, leva no laboratório central e aí faz controle principalmente de mastite contagiosa. Então, lugares que tem como foco combate à mastite contagiosa, aí funciona super bem. Então, o cara vai lá, coleta, deu áureo segrega, deu H-Lact, fala para tratar e vida que segue. E continua. Todo mês ele vai lá, cada 15 dias, não sei, vai, coleta as vacas, depois quem tratou vê se curou, enfim. Só que daí você tem um técnico que é o agente responsável por essa sistematização da coleta e de passar os resultados e de falar o que fazer com as vacas. Quando depende do produtor levar essa amostra para a cooperativa, aí fica mais difícil. Aí quase nunca o cara vai. Tem cooperativa da CCPR que até organizou uma logística via caminhão do leite. É mais difícil de dar certo, mas tem cooperativa que é muito organizado que os caras conseguiram. Mas eu já vi lugar que deu errado também, porque daí o leiteiro chega 7 horas da noite, já não tem ninguém mais lá, aí ele não tem com quem deixar a amostra. Fim de semana, o produtor manda a amostra pelo leiteiro sábado, domingo, não tem ninguém lá para receber, para fazer, vira uma anarquia. Então, assim, tem que ser. Se for com foco, se for uma cooperativa que tem técnico, que vai a campo, que tem trabalho focado em qualidade do leite e está com foco em diminuir mastite contagiosa, show de bola. A chance de dar certo é grande. Se o foco for mastite clínica, aí a chance de dar certo é menor, porque depende do produtor levar a amostra para o laboratório. Se é fazenda com mais de 50 vacas, normalmente já justifica o cara ter a ferramenta na própria fazenda, porque só o que ele economiza de dinheiro, no caso das mastites clínicas, já viabiliza o uso. E organizar muito bem lugar que tem essa logística de envio via caminhão de leite, aí tem que ter uma estrutura interna bem organizadinha para saber quem recebe, que horas recebe, que rota que vai pegar, se tem caminhão chegando fora de horário ou não, enfim, essas são as dificuldades que a gente tem nesse modelo. Perfeito, Eduardo, perfeito. Penso que, seja na fazenda ou seja num ponto central, tem que ser muito bem utilizada, com bastante responsabilidade a ferramenta, até para não queimar o próprio projeto, que é fantástico. Perfeito. Eu queria fazer alguns comentários aqui que o pessoal deixou no chat, ainda a respeito lá do polêmico carência zero. O pessoal comentou aqui que o resíduo não fica só em casos de... O resíduo de antibiótico não fica só em caso de mastite, tem muitos tratamentos de casco que o pessoal está tratando com CFTOFU. Essa abordagem tem que ser feita por supervisores no sentido de orientação. Então, seja para mastite que
não é indicado, seja para casco, deve ter ali respeitar uma carência, tudo que a Mariana colocou aí, de se tratar mais animais e liberando aos poucos. E, de novo, a gente tem a opção de estar mandando uma amostra para ser feito o teste de antibiótico no laboratório. Ô Pedro, aqui tem um... se eu puder fazer um comentário sobre esse tema, rapidinho. Claro. Primeiro que, assim, teve um que colocou aqui no chat, mas o cara do balcão fica empurrando pra gente. Chega pro cara do balcão e fala assim, é descarte zero? Não sai no leite? Não. Então como é que um trem que não sai no leite vai matar a bactéria que tá no leite? Uai, é uma coisa lógica, né, gente? Então, assim, se o cara vai empurrar um trem desse pra vocês, pergunta pra ele, fala assim, mas se não sai no leite, como é que vai matar o trem que tá lá no leite? Acabou. Justificativo para mastite não tem. Agora, os estudos recentes que falam de microbioma estão mostrando o quão prejudicial é o uso desse antibiótico sistema. Então, assim, se eu uso um ceftiofur injetável pensando em mastite, não vai resolver mastite, e aí essa molécula vai para o útero do animal, vai para o intestino. Então, a gente pode causar desequilíbrio do microbioma natural em outras regiões. Então, hoje a gente sabe que no útero isso é mais bem relatado. Então, se a gente usa antibiótico injetável indiscriminadamente, a gente elimina as bactérias que moram lá no útero, as bactérias boas, e aí abre espaço para vir uma bactéria oportunista, uma bactéria que não era para estar lá, e aí causa metrite. Então, tem um monte de fazenda aí que tá lá pelejando com metrite, e o cara fica lá olhando, não, o pré-parto e dieta aniônica e não sei, retenção de placenta, e o povo aplicando ceftiofur que nem água nas vacas. E às vezes não é feita essa relação. Então, antibiótico, gente, não é aquela história assim, não, vou aplicar só por precaução. É ruim. Se não for para ter uso, por isso que a Mariana falou, pô, se for para mastite, entra mamário. Vamos atuar ali, ó, específico. Porque se eu usar antibiótico injetável, isso vai para o corpo inteiro do animal. E nos órgãos onde não estava precisando de ser utilizado, ele acaba prejudicando. Então, tem que ter essa consciência. Usar sem precisar é ruim. Perfeito, Eduardo, perfeito. Eu não posso deixar de destacar aqui uma ação que foi feita também desse programa Tudo nos Conformes, que é exatamente o treinamento do pessoal de balcão. A equipe nossa de desenvolvimento do produtor e projetos foi para dentro das lojas agropecuárias, tanto das cooperativas como lojas parceiras, para treinar o pessoal sair um pouco do foco só comercial. A gente tem que ter, nossos técnicos principalmente, e os vendedores de balconistas têm que ter essa responsabilidade de não só pensar no comercial. É indicar um produto correto, é indicar a carência correta. Eu já vi mudança de postura em lojas agropecuárias, onde o pessoal está colando uma tarjeta ali nos carência zero, pedindo para descartar pelo menos 2 dias. Então, é uma mudança de cultura, é um trabalho formiguinha, mas que está caminhando, está caminhando. Mais uma pergunta aqui vinda do chat para Mariana. Mariana, é frequente os produtores acreditarem, e a gente vê isso acontecer no campo, com frequência mesmo, descartar somente o teto tratado com antibiótico. Eu gostaria que você comentasse aí como você alerta os produtores durante as suas visitas em relação a isso. Essa pergunta já estava até esperando que ela ia acontecer, porque realmente, assim, ainda tem muito produtor que pensa dessa forma. Mas, primeiro, assim, vamos pensar de 2 formas. O teto, por mais que ele de fato, cada quarto mamário é independente, a gente tem a circulação sanguínea, né? Que vai estar ali no corpo inteiro. Então, vai levar esse antibiótico, por mais que ele é aplicado somente em um quarto, para o restante dos outros quartos, então vai ser descartado também nos outros quartos. E, além disso, a gente tem um ordenhador ali dentro que, muitas vezes, não sabe. A vaca melhorou a mastite, por exemplo, aplicou o antibiótico ontem. Hoje ela não está com gromo. Ele vai lembrar qual quarto que ele aplicou? Né? Então, o risco de confusão é enorme, além de já ter resíduo também nos outros quartos. Então, as 2 justificativas que a gente usa são essas. Né? Não, o ordenhador, a gente não pode, né? São muitos animais, são muitos tetos,
até que ele lembra qual que foi, e o risco de confusão é enorme, e além disso, tem resíduo nos outros quartos. Então, assim, de fato, explicar, conscientizar, falar isso para eles mesmo, porque a gente já viu, e é muito recorrente, acontecer resíduo em função disso, né? Então, assim, é uma coisa que, de fato, não dá para a gente aceitar mais, é uma coisa que a gente não pode ser conivente, porque o risco é muito grande, então, acho que é conscientização mesmo, não tem muito jeito, tem que ir conversando e falando para poder ir mostrando para eles esse risco, né? Com certeza, com certeza. Mais uma pergunta aqui, pergunta do Danilo Soares. Ele dá bom dia a todos, né? Como que vocês trabalham aí nas fazendas em relação ao descarte de animais? Quando descartar? Pensando aí em mamite e em outros problemas animais aí, sanidade principalmente. Então, o descarte, ele é sempre algo complexo, né? Porque não existe só mastite dentro da fazenda, existem outras doenças, existem a finalidade da fazenda, o objetivo da fazenda de crescimento ou não. Então, claro que a indicação de descarte, ela não pode ser uma indicação isolada, até porque o produtor já tem trauma disso, né? Ele não quer normalmente descartar a vaca. Então, a gente tem que ter uma indicação muito embasada, muito completa, até alinhada com os outros técnicos da fazenda, para que essa informação não fique em vão, né? A gente não seja mais um ali falando sobre isso. Mas em relação à mastite, eu acho que a régua do descarte vai depender da fazenda, né? Eu não posso chegar na fazenda que tem muitos animais com 10 casos de mastite e falar que é para descartar todas as vacas que estão com 5 casos, que é o que a gente vê na literatura, pelo menos 5 casos de mastite na lactação, que seria a recomendação. Não dá. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Mas, via de regra, a gente tem essa linha de corte aí de animais que já tiveram pelo menos 5 casos de mastite em vários tetos diferentes, ou 3 casos no mesmo teto, né? Então, isso seria um ponto. Mas a gente tem fazenda que tem pouquíssima mastite clínica. E aí a gente pode partir, por exemplo, para o descarte de vacas que estão crônicas ali com a CCS alta, associar isso ao score de esfíncter, que também é fundamental, aos agentes, né? Se a fazenda tiver cultura, já tiver feito a cultura do rebanho, que é fundamental até para essa definição de descarte, priorizar animais com áureos, animais com bactérias aí que não curam, que já foram feitos vários tratamentos e não teve cura. Então, isso deve ser muito ponderado, né? Avaliar também a situação reprodutiva desse animal, pode ser um peso a mais, o animal repete muita mastite, está vazio, a produção está baixa ou está com problema de casco. Então, o descarte ele é algo complexo, né? A gente não pode simplesmente... Seria ótimo se conseguisse descartar, mas não é bem assim, né? A gente tem que pensar também na longevidade ali, na sustentabilidade da fazenda e qual é o objetivo daquela fazenda. Porque a gente vê, por exemplo, rebanhos que tem ali 40% de áureos, 50%, 70%. Não tem como eu chegar para a fazenda e falar, olha, você tem que vender metade das suas vacas, né? Então, tem que ser muito ponderado em relação a isso, pensar na sustentabilidade da fazenda, pensar no futuro, né? A gente, às vezes, fica muito desesperado para descartar e não é bem assim, tem problemas que a gente consegue conviver, então depende muito do objetivo da fazenda. Realmente, a gente é muito conservador nesse sentido. Claro que vaca com muito caso de mastite, tudo mais, óbvio, a gente tem que priorizar, mas o restante eu acho que tem que ser feita um plano macro ali com os outros técnicos, com a gestão da fazenda para definir. Perfeito, perfeito. Para encerrar aqui, gente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero abrir a palavra para quem quiser fazer algum comentário, agradecimento também. A professora Mônica, e lembrando, antes de fazer a pergunta da professora Mônica, que todas as perguntas que não foram respondidas aí no chat, se porventura não foram respondidas, serão respondidas posteriormente pela nossa equipe. Professora Mônica pergunta: qual é a prática mais segura das placas de culturas usadas na fazenda? Sobre descartar essas placas de cultura também. Vou repetir a pergunta. Qual é a prática mais segura das placas de cultura usadas nas fazendas? Eu não sei se entendi a pergunta. A parte de descarte eu entendi, mas a prática mais segura para o uso das placas,
Ah, tá, para descarte. Beleza, professora. Olha, o mais seguro é autoclavar ou colocar dentro de uma panela de pressão. Mas, assim, a gente conversou com pessoas e tem dados mostrando que se a gente colocar o cloro puro dentro da placa e deixar por 10 minutos agindo, que a eliminação dos patógenos ali é 100% ou próximo disso. Então, essa recomendação ela existe em outros países também, de colocar cloro e deixar por 10 minutos agindo antes de descartar, e teoricamente é uma recomendação segura, sim. Então, o que nós orientamos é isso: cobrir toda a camada da placa com cloro puro, ficar uma lâmina de cloro acima, deixar por pelo menos 10 minutos ali agindo, para depois descartar essas placas. Obrigado, Eduardo. Respondido, professora? Eu queria colocar agora algumas colocações práticas. O Alisson, a pedido do Alisson, nosso gerente da CCPR, ele pediu para dar alguns exemplos na prática que a gente já vivenciou aqui, alguns casos de antibiótico, para compartilhar com todo mundo aí o que acontece com mais frequência. Quando dá algum caso positivo de antibiótico na empresa, o supervisor de captação geralmente não 100% das vezes, ele vai até a fazenda para ajudar o produtor a diagnosticar e até mesmo fazer o teste naquele tanque que está lá na fazenda para poder liberar para coleta. E assim, a nível de campo, a gente já comentou bastante coisas que eu vejo que acontece, o descarte zero é uma coisa que tem dado muito problema. A falta do segmento do MRST, sem dúvida, as fazendas que não têm essa prática, o risco é muito maior de antibiótico. Eu já vi aqui, o pessoal comentou no site, no chat aí também, desculpa, a respeito dos medicamentos tópicos. Pomada, Ganadol é um exemplo clássico aí de pomada utilizada que causa problema. Assim como outros medicamentos tópicos, terramicina em pó, já cheguei a pegar casos, e peguei casos muito inusitados, que se contar ninguém acredita, de ordenador que foi pegar um antibiótico injetável, espirrou no filtro da ordenha e contaminou, e a gente foi descobrir isso porque fizemos teste nas vacas inteiras do rebanho e não detectou qual animal que estava com antibiótico, e aí foi puxar na câmera da sala da farmácia dele, viu essa inusitada. Já vi ordenadores que utilizavam cloro com água para estar fazendo o pré-dip e na diluição utilizaram ácido, detergente ácido, confundiram, logicamente, e aí rachou o teto das vacas todos, vieram com a pomada em todos os animais ali, e aí foi drástico, o produtor teve que secar animais recente em lactação, porque acabou o leite dos animais. Então, tem casos inusitados. Se alguém quiser compartilhar na prática aí alguma vivência que já tenha acontecido, está aberta a palavra. Queria agradecer a Mariana e o Eduardo mais uma vez pela participação, a todos que estão presentes. Chegamos aí, não sei quantos participantes agora, mas chegamos a ter 100 pessoas online. Obrigado a todo mundo pela participação. E aí a gente tem aí 10 minutinhos antes da Mariana com o Eduardo se despedirem, para o pessoal, quem quiser dar uma palavrinha aí, está aberta a palavra. O Alisson. Ô, Pedro. Opa, bom dia para todo mundo. Bom dia. Assim, acho que eu te pedi para você colocar algumas coisas que eu acho que, assim, é uma realidade que a gente passa, né? Bom dia, Mariana, Eduardo, né? Desculpa aí. E é um item que a gente vê, assim, é difícil, né, você entender como é que o produtor ainda, né, tem essa questão de problema na propriedade, mas é cultural, né? Então, do que eu vejo aí, a gente roda com a turma um pouco aí, o principal realmente passa por sensibilizar, né? Eu acho que, não sei se a palavra é essa, mas é sensibilizar, né, o produtor da importância disso, né? E é cultural a dificuldade de anotar. Às vezes é fácil de falar em anotação em propriedade que tira 3 mil, 5 mil, 15 mil de leite, né? Mas nós temos muitos produtores aí
70% dos nossos produtores são produtores abaixo de 500 litros de leite dentro dessa CPR. Tem produtor de 30 litros de leite, 50, de 100. Então, assim, culturalmente, né, esse produtor, ele não está acostumado a anotar as coisas, né, muitas coisas. E acho que aí a palavra seria, né, a principal que eu vejo desse evento de hoje aí, é a gente realmente conseguir sensibilizar esse produtor para a importância de anotar, né, de marcar o animal, de colocar uma cordinha, né, a gente realmente passar essa importância disso, né, para independente do tamanho do produtor. O Alisson, é perfeito sua colocação. A gente é comum escutar no campo aí, principalmente produtores menores, o cara chama a vaca por nome, onde a vaca, onde ele vai, a vaca vai atrás, não tem um ditado que fala isso. Então, assim, essa dificuldade, essa mudança de cultura, essa virada de chave no produtor, ela realmente é desafiadora e quando a gente pega fazendas menos tecnificadas, é mais desafiador ainda. Você convencer o produtor a aderir a essas técnicas. Eu tô numa reunião. Tem alguém com o microfone ativado aí, gente. Por favor, desativar. Professora Mônica levantou a mão. Marquinhos, do PDPL. Bom dia a todos aí. A internet está um pouquinho ruim, não sei se estão me ouvindo. Primeiro, parabenizar a CCPR, né, pelo evento, parabenizar a Mariana Brant e o Eduardo pelas explicações. Tá? E se falando de exemplos, Pedro, que acontecem, né, que eu já vi muito acontecer o seguinte, por exemplo, vaca que aborta, né, e o produtor, às vezes, fica desatento à época que aplicou o produto, e aí ela aparece com resíduo de antibiótico no leite, certo? Vaca que secou e às vezes jogou para um outro lote, de repente ela volta para o lote, a vaca não está marcada, tá? São alguns dos exemplos que eu já vi aqui que aconteceram de resíduo de antibiótico no leite. Foi falar também do problema de casco, né? Então, o uso daquelas bandagens com antibiótico em pó, dependendo da quantidade de animais que foram feitos, chegou a dar resíduo, tá? E outra questão também, vou falar aqui o nome do produto, né? Não vou falar o nome do produto, na verdade, mas um antibiótico vaca seca que tem um período de carência maior e às vezes o produtor não fica atento, né? E tem relatos, às vezes, de vaca 90 dias com resíduo desse antibiótico. Então, ter atenção a esses pontos aí. Mas, muito obrigado a todos. Perfeito, Marquinhos, obrigado pela participação aí. Marquinhos falou em vaca seca, eu lembrei de um outro caso, é até um dos pilares lá, um dos itens dos pilares do Práticas Nota 10, separar na farmácia vaca e lactação de vaca seca. A gente sabe que na correria aí, um ordenador vai aplicar um antibiótico pensando que é vaca em lactação, achando que está tratando a vaca em lactação e aplica um vaca seca. E aí, assim, se perceber na hora, menos pior, vai descartar o leite dessa vaca por muito tempo, mas vai evitar um caso de antibiótico positivo. Se não perceber, esse leite vai respeitar a carência daquele antibiótico de lactação e depois ele vai para o tanque e vai ocasionar um caso de antibiótico positivo. Obrigado, Marquinho. Professora Mônica. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a CCPR pelo evento, parabenizar Mariana e Eduardo. Muito orgulho, né, de ter 2 ex-alunos nossos da UFMG aqui. Parabéns aí pelo workshop, muito bom. Pedro também pela condução. Eu queria só chamar a atenção que eu acho que o uso racional ele passa muito em garantia da saúde animal. Esse é o ponto principal. Bem-estar animal, nutrição adequada, controle sanitário, manejo correto. A doença ela tem que ser vista como um desvio, não como uma coisa que é o normal. A doença é um desvio e é fruto de um desequilíbrio entre esses pontos que a gente comentou. Queria destacar também o cuidado que se tem que ter com a associação de medicamentos nos tratamentos dos animais, porque isso pode impactar, alterar o período de carência. Muitas vezes o produtor
esquece que usou um outro medicamento e depois a indústria detecta esse antibiótico, ele jura que ele não usou, mas, na verdade, ele associou um medicamento que pode ter um efeito sinérgico e que vai impactar nesse resultado do tanque. Quero chamar a atenção também para um outro ponto que eu acho extremamente importante, que é a questão do uso dos testes nas fazendas. É preciso muito cuidado, porque há vários interferentes que podem levar tanto a um resultado falso negativo, como também a um falso positivo. Então, foi muito bem colocado que deve ser usado um teste similar, com sensibilidade similar ao que a indústria usa, mas é preciso treinar, porque uma coleta errada, por exemplo, de primeiros jatos, que é muito comum a gente verificar, pode levar um resultado errado, e isso causar depois um constrangimento, inclusive, também na relação entre produtor, indústria e técnico. Então, chamar a atenção disso. É preciso ter uma estrutura mínima na fazenda, garantia de que a temperatura que aquele teste trabalha esteja sendo seguida e todos os cuidados, né, com relação ao uso do teste e também das placas. Obrigada, Eduardo, aí, por ter chamado a atenção aí, mas esse é um ponto que me preocupa, porque nós estamos falando de placas que têm um concentrado de micro-organismos, que muitos deles podem, inclusive, causar doença também no homem e levar a uma contaminação ambiental. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa ter muita orientação para o produtor a usar as placas, né? Como vocês já vêm fazendo e outras empresas que utilizam a cultura da fazenda. Então, assim, eram essas as considerações. Muito obrigada aí, parabéns pelo workshop. Pedro, você está de parabéns, viu? Nota 10 aí na condução. Um abraço. Obrigado, professor, obrigado. Pessoal, eu vou abrir a palavra aqui para o Marcilon e para a Roberta, que levantaram a mão, e aí a gente vai finalizar, respeitando o tempo programado aqui do workshop. Se caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode deixar lá no chat, e eu vou pedir, a Samara acho que já colocou aí, o questionário para avaliação. Se todo mundo puder, é bem rapidinho, responder para a gente lá, tá bom? Marcilon, com a palavra. Cumprimentando a professora Mônica, eu gostaria de estender os meus cumprimentos a todos os participantes do evento. Parabéns aí, Pedro, pela condução também. E é só reforçar, né, a questão da comunicação, o quão importante na questão do resíduo de antibiótico. Nós tivemos um caso aqui em Goiás, onde eram feitas 3 tipos de marcações no animal, certo? Então, era marcado com X de vermelho o teto ali, e quando ele estava liberado, marcava-se de cor verde, e além de uma fita no pé. E foi dado uma folga para o funcionário, e o gerente colocou um S de verde no teto do animal. E, como se diz, só ele que sabia o que era S. S que ele estava colocando ali era um S de vaca seca. Como a turma estava acostumada que o verde estava liberado, né, o leite foi para o tanque. Então, quer dizer, a falta, às vezes, de comunicação assertiva, né, também ela acaba se tornando um problema. É lógico que nós temos que ter registro e tudo mais, mas nesse caso aí, só uma pessoa sabia o que estava sendo realmente dito, né, através daquela marcação, tá? Então, é só um alerta aí também para essa questão. Obrigado, Marcelão, pela participação. Roberta, para a gente finalizar aí, antes dos agradecimentos do Eduardo e da Mariana. Tudo bom? Bom dia, Pedro, pessoal, Eduardo, Mariana. Eu queria saber a respeito de um medicamento, se vocês sabem me informar melhor. O medicamento é o Vetmast Plus vaca seca, porque tem alguns produtores que estão dando preferência para esse medicamento, por exemplo. Essa vaca aí eu acho que ela já vai parir há pouco tempo. Aí não secou ainda e aí tá dando preferência para ele porque esse medicamento, o período de carência dele se diz 5 dias após o parto. E aí
vocês acham que realmente esse medicamento ele tem esse período de carência curto, assim, de 5 dias? Vocês conhecem esse medicamento? Tem como me falar? Porque na minha concepção eu achei que era assim, 5 dias após o parto, mas fazendo o período de carência correto, que é os 60 dias, né? Eu estou até conferindo isso aqui, porque normalmente é um período seco mais 5 dias pós-parto, né? Exatamente, sim. É assim. Foi isso que eu porque até... normalmente... Pode falar. eu estou vendo a bula aqui, ele realmente bula não fala... Não especifica, né? Mas no abate está 45 dias após a última aplicação. Então, acho que é interessante até procurar a empresa, porque normalmente não vai ser só esses 5 dias, vai ter um período também que o animal tem que ficar seco. Assim, o que eu falei com se alguém tem alguma experiência. O balconista estava perguntando, né, para os balconistas como é que está sendo e tudo. Dos armazéns, aqui no caso, né, da minha região, que é o Naí, a gente tem uma cooperativa, né, parceira, e aí eles falaram que os produtores estão dando preferência para esse medicamento e usando como se fosse 5 dias só mesmo, entendeu? Eu falei com ele, não, mas como é um medicamento de vaca seca, eu creio que esses 5 dias seja, né, utilizando 60 dias de período de serviço, né, que é o correto, mais os 5 dias ali de transição. E aí, só que não tem explicado, né, na bula desse medicamento, tá assim, leite. O leite dos animais tratados com este produto somente deve ser destinado ao consumo 5 dias após o retorno da lactação, né? Após o parto e retorno da lactação. Tá bem subjetivo. E os produtores estão utilizando como se fosse só os 5 dias, entendeu? E isso é um risco. Porque eles devem estar considerando período seco mais 5 dias, mas isso tem que estar escrito no rótulo realmente. Mas é ligar o alerta aí, porque pode vir problema, sim. Tá, Joia, obrigada. Foi o que eu tentei falar com eles lá, para eles estarem passando para os produtores, porque senão daqui uns dias começa a ter problema com antibiótico de retorno, né, de vaca seca. Pode ser feito, Roberta, tá pedindo para estar encaminhando, ou você mesmo está indo na fazenda coletar em algum produtor que você saiba que tem aplicado, após esses 5 dias, e realizar o teste no laboratório. Correto? Ô, gente, Beleza. Se for para dar um chute, gente, é cefalexina e neomicina 250 miligramas. A gente tem produtos similares na mesma dosagem com carências maiores. Então, assim, se a molécula é a mesma, a orientação seria segue 40 dias pelo menos, porque na hora que dá um pau, a empresa não se compromete. Ela pode falar que realiza o teste X, que a legislação permite para validar, só que o o laticínio faz é outro, tá? Então pode ser que até legalmente a empresa esteja bem amparada, mas para o nosso dia a dia aqui não serve. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa, pô, quem que vai deixar a vaca seca menos que 30 dias? O cara tá perdendo dinheiro se ele fizer isso. E se aplicar e a vaca antecipar, tem que descartar o leite pelo menos uns 10 dias. E aí, na hora que fala ali de 6 a 10 dias na bula para descartar, às vezes está considerando a vaca antecipou, então de 6 a 10 dias pós-parto poderia usar. Então tem que tomar cuidado com essas interpretações aí também. Mas desculpa, Pedro, vai lá. Não, perfeito. Obrigado pela colocação, Eduardo. Pessoal, eu queria agradecer novamente ao Eduardo, à Mariana, por ter destinado esse tempo e dado essa aula para a gente aqui, essa troca de conhecimento. Agradecer a todos os presentes e vou abrir a palavra aí para o Eduardo e para a Mariana se despedirem e vamos finalizar aí no tempo proposto. Agradecer a vocês. Não deixem de responder o formulário, isso é importante para a gente nos próximos workshops, tá aperfeiçoando. Muito obrigado a todos pela participação. Eduardo, Mariana, com a palavra. Então, pessoal, eu que agradeço a participação de estar aqui entre vocês. Muitas pessoas realmente participaram. O Eduardo, aí, meu colega de faculdade, foi muito bom. Acho que a gente discutiu pontos fundamentais aí.
E vimos também que muitos pontos são ainda itens que são básicos, coisas que a gente ainda tem que estar no dia a dia mesmo, conscientizando, e eu acho que esse é o papel do técnico, né? Então, agradeço muito de estar aqui com vocês e coloco a nossa empresa à disposição enquanto parceira CCPR, né? Relembro que a gente entra no grupo de parceiros, então a gente tem os benefícios que podem ser utilizados, né? A gente ter a visita, ter o desconto ali em folha, ter todo o trabalho dos projetos, então a gente faz parte também. Se vocês tiverem alguma demanda, a gente atua em grande parte aí do estado de Minas Gerais. Estamos à disposição, né, com a nossa equipe para atender, caso vocês tenham alguma demanda, a gente está à disposição. Então, agradeço novamente aí a Sam, o Pedro, todo mundo, e contem com a gente sempre. Bom, agradecer aqui também Pedro, Samara. A Samara tem, sei lá, uns 2 meses que ela tá ali programando, ajeitando e manda um trem, manda outro. Então, parabéns, vocês foram assim extremamente organizados, fizeram um roteiro muito bem feito. Putz, eu fiquei surpreso. Então, parabéns por todos pela organização. Achei bem legal. Achei muito boa a prosa, muito bom rever aí os amigos, a Mariana, a professora Mônica, temos muito carinho por ela e achei muito legal. Eu coloco toda a Rumina à disposição, não só com a solução da On-Farm, mas Ideagri, enfim, o que vocês precisarem de nós, podem nos contactar diretamente ou falar com o pessoal da captação de leite e estamos à disposição. O projeto segue firme e forte, mais de 1,5 milhão economizado já com o projeto, então acho que já estamos colhendo os bons frutos com isso. E obrigado, viu, gente? Achei muito legal mesmo o evento de hoje de manhã. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado.